Fala, gente linda! Vamos dar início agora a uma aula aí que tem como nomenclatura aquilo que está aqui, ó, na tela para vocês. Efeitos de sentidos no texto. O que significa esses efeitos de sentidos no texto? Existem alguns mecanismos linguísticos, muitas vezes sem perceber que o autor coloca, outras vezes o autor coloca ali porque ele provoca aquilo, tá? Que isso vai modificar a interpretação que você pode fazer dentro de um texto. Então, esta aula aqui é principalmente uma aula, primeiro para você conhecer alguns conceitos que podem ser cobrados na sua prova. Então, por exemplo, conceitos como ambiguidade, duplo sentido, essas expressões que vocês podem verificar na prova de vocês. Ou muitas vezes pode ser que não venha escrito ironia, duplo sentido, ambiguidade, que é o que a gente vai aprender nessa aula, mas que vai estar implicitamente em questões de interpretação de texto, que vai estar junto com esses conceitos, com esses efeitos de sentido lá no texto. Então, essa aula, basicamente, é para toda e qualquer pessoa aí que vai fazer um concurso militar, porque interpretação de texto a gente sabe que sempre cai. Então, é uma aula que vai ali, ó, alimentar também a nossa aula de interpretação, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos que vamos. Efeitos, então, de sentidos nos textos. Quais são os principais efeitos? Claro que a gente, quando fala sobre efeitos de sentido, a gente fala sobre vários, né? Mas aqui eu vou colocar quais são os essenciais, que geralmente são recorrentes na prova e que vão ajudar muito na nossa interpretação. Quem nunca ouviu falar aí, ó, numa ambiguidade? E muita gente acha até que é a mesma coisa do que o duplo sentido. Então é até legal você vir aqui a essa aula, porque você vai prestar atenção agora que há sim uma diferença, tá? Logo depois você tem uma ironia. Ironia, a gente até vê em figuras de linguagem, né? Mas como trabalha muito com essa questão de efeito provocativo ali de sentido no texto, novamente eu coloco essa parte de ironia aqui, tá? Além daquela parte que a gente já vê em figuras de linguagem. E o humor, gente? O humor que muitas vezes é presente o quê, ó? Lá na tirinha, nas charges. Então, há muitas provas hoje que vêm cobrando esse tipo de linguagem mista, híbrida ou não verbal. Então, o humor geralmente está presente aí nesses gêneros textuais, tá? Aí é o seguinte, vamos estudar primeiro o que é uma ambiguidade. Você vai falar, prof, ambiguidade até então é um duplo sentido. É quando eu leio uma frase e aí eu percebo que ela pode ter mais de um sentido, sim. Mas você acabou de falar que não é a mesma coisa exatamente do que a expressão duplo sentido. Sim, também. Aí eu tenho o seguinte, ó, para a gente poder aprender agora. A ambiguidade ocorre quando o mesmo vocábulo, então você pode ter ambiguidade por meio de uma palavra, tá? Ou expressão, ou de repente um conjunto de palavras. Então, a ambiguidade ocorre quando o mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. Só que ele não vai ter um fundo ali sarcástico, brincante, como o duplo sentido tem. Então, ela pode aparecer assim, ó, como recurso expressivo, principalmente no caso da publicidade. Muitas vezes a publicidade provoca isso para até chamar mais atenção ali do público. Ou dos textos humorísticos. Então, assim, os humoristas hoje, principalmente a galera do stand-up, utiliza muito a ambiguidade. Ou como ainda um defeito na construção. Você não percebeu que você causou uma ambiguidade. Ou seja, a pessoa que está te escutando, ela não vai entender muito o que você quis dizer. Porque você, sem querer, colocou, de repente, um vocábulo ou uma expressão que essa pessoa poderia ter interpretado de uma maneira diferente da que você se propôs a informar, prejudicando a clareza da imagem. Vocês entenderam? Ou seja, prof, de uma forma ou outra, a ambiguidade ela pode ser intencional ou não intencional. É isso que você está querendo dizer, exatamente. Quando ela é intencional, geralmente ela está ligada realmente a um mecanismo de efeito de sentido voltado para o caráter, geralmente, tá? Não sempre, voltado para um caráter mais publicitário. Porque a galera aí do marketing quer realmente brincar com as duas formas ali da gente interpretar. Mas muitas vezes não, muitas vezes você só fala e sem querer você manifestou uma ideia diferente daquilo que você queria transmitir, porque outra pessoa pensou diferente.
E aí não vai ter clareza na mensagem. E aí podem ser realizadas questões ali perguntando tanto da ambiguidade que é provocada quanto da ambiguidade que gerou uma não clareza nas ideias, tá? Aí, gente, ó, ou seja, ela pode ser intencional ou não, como eu acabei de falar. Em textos argumentativos, geralmente em provas, né, que tem dissertações argumentativas, que é um gênero textual dentro do tipo textual argumentativo, didáticos, jornalísticos e outros de função informativa, a ambiguidade é considerada um defeito. Porque geralmente quando eu provoco isso, muita gente pega e fala: Fabíola, é legal a gente colocar de repente uma ironia, ou um pouquinho de humor, ou um pouquinho de ambiguidade, porque eu quero ser muito criativo na minha produção textual? Depende. E aí, por que eu falo depende? Porque se eu viro para você, de repente do outro lado, e não conheço a tua história acadêmica, e viro para você, faz sim, só não esquece de colocar entre aspas ou de deixar claro que você provocou aquele duplo sentido ou aquele humor. Se eu falo isso para você e você não é um bom ali, um exímio escritor e não consegue deixar isso perceptível para o corretor, a banca de repente vai te ferrar. E aí você ainda vai botar a culpa em mim. Então muita gente, quando me pergunta isso, eu já coloco o que eu coloquei aqui, ó. Geralmente é considerado ruim, porque eu não sei da tua história. Pode ser que você não deixe isso claro e aí vai provocar um problema na tua redação. Porque geralmente nos textos argumentativos, didáticos, você precisa ser o mais formal possível, tá? É mais por isso. Em textos aí, nesses tipos de texto, a mensagem deve ser a mais clara e objetiva possível. Por isso, deve-se evitar expressões que possam gerar algum tipo de ambiguidade. Aí eu tenho, gente, o seguinte, ó. Olha um exemplo de ambiguidade intencional. A pessoa queria fazer isso, provocando isso nessa tirinha aqui, ó. O senhor é o paciente? Isso, inclusive, estava no meu material já, o antigo, né, o PDF, e caiu numa questão de prova. Foi uma das provas da Marinha, agora eu não sei qual exatamente foi, mas uma das provas da Marinha caiu a mesma tirinha. O senhor é o paciente? Costumo ser. Aí, ó, aparentemente, olha para essa linguagem aqui, ó, não verbal. Falando sobre paciente e uma pessoa que deve estar ali, né, com uma calça branca, com um sapato branco, pode ser que seja alguém aí voltado para a medicina. Aí fala, o senhor é o paciente? Costumo ser. Mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi. A minha paciência se foi faz tempo. O que aconteceu aqui, gente? Essa pessoa que perguntou o senhor é o paciente? Aqui, ó, que inclusive está com um artigo na frente aqui desse paciente, está perguntando se ele é a pessoa que vai ser atendida. Então, a minha ambiguidade ali, que eu posso interpretar de 2 formas, né? Esse vocábulo paciente. Então, eu posso dizer paciente, no sentido da pessoa que vai ser atendida por um médico. Só que aí, ó, o menino aqui, ele recebe como? De que forma aí? E aí a gente acaba olhando para o humor a partir da ambiguidade da palavra do paciente. Então, ó, ambiguidade do vocábulo paciente. O que rolou aqui? Eu só esqueci agora do nome desse personagem, dessa tirinha. Ele vai lá e fala, costumo ser. Por quê? Ele pensou ali que o paciente, que aqui é um caso de um substantivo, quando ele fala que foram 2 horas esperando no calor e sem gibi, ele está falando que ele costuma ser paciente, mas no sentido de adjetivo, de ter paciência, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha paciência se foi faz tempo. E a nossa relação com a ambiguidade a gente vai percebendo no último, já no segundo quadrinho ali um pouco, né? E no último, quando ele coloca o substantivo paciência, então ele estava querendo dizer que ele é paciente, aí é adjetivo. Então aqui, por exemplo, é um exemplo de ambiguidade por meio de um vocábulo que foi provocado, foi para gerar humor. Para que foi intencional essa palavra sendo colocada aí com mais de um sentido? Para gerar o humor da tirinha, tá? Então aqui era gerar humor aí. Então uma hora é o paciente, significando que a pessoa será atendida, e outra hora uma característica de uma pessoa que tem paciência. E isso, por exemplo, pode cair ali como uma questão de interpretação de texto. Qual é o objetivo da tirinha? Aí ia estar falando sobre isso. O humor da tirinha reside na palavra paciente. O humor da tirinha reside na ambiguidade da palavra paciente.
Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso, tá? É mais essa situação aí que vai acontecer. E aí, esse tipo de ambiguidade pode acontecer aí de dois níveis. Eu posso ter uma ambiguidade chamada gramatical ou uma ambiguidade chamada semântica, tá? A questão da ambiguidade ali chamada gramatical, que a gente vai ver agora vários resultados aqui de sentidos, tá? Tem a ver realmente com a palavra em si. Às vezes a posição que a palavra ocupa, às vezes a estrutura de como a gente organizou uma determinada frase. Então, a parte gramatical envolve muito mais a estrutura da oração, tá? Então, ou seja, a ambiguidade é resultado da posição das palavras na oração. Isso, a ambiguidade gramatical, tá? A ambiguidade semântica tem a ver com sentido e significado. E a gente já, vê nessa parte aqui. Então, voltemos aí para a ambiguidade gramatical. Olha o exemplo aqui, As meninas felizes se arrumaram para a festa. Num primeiro olhar, eu quero até fazer um teste com vocês, As meninas felizes se arrumaram para a festa. Você consegue perceber um outro sentido que essa frase está passando, além de as meninas que são felizes se arrumaram para a festa? Ou vocês pensaram numa outra situação? As meninas se arrumavam para a festa e estavam felizes. O que vocês pensaram aí do outro lado? Então, vamos lá, A gente tem aqui o seguinte, as meninas felizes se arrumaram para a festa, feliz é uma característica ali das meninas, ou o estado em que se encontravam naquele momento. Para a gente resolver e não deixar as meninas felizes, para a gente resolver aqui um possível problema de ambiguidade, bastava a gente colocar o quê? Vírgulas. Então, caso seja um estado daquele ali momento, felizes, as meninas se arrumaram para a festa. Ou eu ainda posso colocar assim, as meninas. Isso vai puxar um pouquinho da memória de vocês de sintaxe, tá? As meninas felizes arrumaram-se para a festa. Da forma que eu coloquei aqui, com certeza isso aqui ainda é chamado de quê, de predicativo do sujeito. Isso não é uma característica permanente dessas meninas quando eu coloco vírgula. A mesma coisa aqui, Felizes, as meninas se arrumaram para a festa. E fica a dica. Muita gente, às vezes, pensa que poderia ser o modo como elas estavam e achar que isso aqui poderia ser um adjunto adverbial de modo. Mas não é. Por quê? Porque todo adjunto adverbial, ele está ali representando na função sintática as funções morfológicas de um advérbio e locução adverbial. E o que a gente sabe sobre advérbio e locução adverbial? São classes invariáveis. Ou seja, elas não vão para o plural. Se felizes está indo para o plural, não pode ser o modo como essas meninas se encontravam, mas o estado, como elas estavam. Então, aqui era um predicativo, a partir do momento que a gente coloca vírgula, tá? Agora, quando a gente não coloca vírgula, se eu deixo como está, as meninas felizes se arrumaram para a festa, claro que aqui a gente está envolvendo vírgula, envolvendo função sintática, envolvendo todo o conceito que está por trás disso, e aí que vocês já poderiam saber e falariam, professora, aqui não gerou ambiguidade porque eu sabia que quando um adjetivo está grudado num nome é um adjunto adnominal, então é uma característica permanente. Ok, porque você tem ideias ali gramaticais. Mas para quem não tem ou para quem está falando, que aqui eu tenho que mostrar por escrito. Mas quem está falando? As meninas felizes se arrumaram para a festa. Você às vezes não vai saber se é um caso ali de elas sempre serem ou do estado como elas se encontram. Entenderam? Então, na fala, isso pode ficar perdido. E aí, ou você faz a pausa para deixar mais claro, ou você muda. Felizes, as meninas se arrumaram para a festa. Então, é o estado daquele momento como elas se encontravam, o predicativo do sujeito, tá? E no outro caso, felizes aqui, característica permanente, sem o uso das vírgulas. Olha que legal, né? A gente acha que a gente ainda não vai olhar para algumas análises sintáticas e mesmo assim, numa parte, mesmo sendo interpretação textual, a gente olha para isso. Outros casos aqui de ambiguidades gramaticais, pode ocorrer principalmente devido ao uso ambíguo de pronomes possessivos. Gente, os pronomes possessivos são reis em relação à ambiguidade aí gramatical. A depender da sua construção, da forma como você coloca, ele voltou para a sua casa. Aí eu faço aqui, de duas uma,
a casa dele mesmo. Ele voltou para a sua casa, é a casa dele mesmo? Ou é a casa de com quem ele está falando? Porque eu posso pegar de com quem ele está falando. Porque eu posso ter o seguinte aqui, ó. Ele voltou para sua casa, eu estou conversando com vocês. E aí eu viro e falo, ó, pode ficar tranquilo, ele voltou para sua casa. Aí você fala, ah, tá bom. Porque você sabe que ele voltou para tua casa e não para a casa dele, tá? Então, isso aqui. E para a gente desfazer, como é que a gente poderia falar? Ele voltou para a casa dele ou ele voltou para a casa da pessoa com quem ele está falando, tá? Aí a gente realmente tiraria essa ambiguidade. Esse tipo de ambiguidade aqui é aquele que eu estava comentando no início da aula. Geralmente, o uso do pronome possessivo ele não é intencional. Ele é aquele que não deixa clara a mensagem porque o falante acabou se atrapalhando na organização da estrutura da frase dele. Então, ele fez a escolha de um pronome possessivo quando ele poderia ter feito a escolha de outro, com a ideia do ele foi para casa dele, por exemplo. Entendeu? Vamos agora para um outro caso, ó, o caso do pronome relativo. Falei com um menino que estava feliz. Esse falei com um menino que estava feliz. E você falou com o menino qual estava feliz aqui, só esse menino estava feliz, tá? É na verdade, uma característica permanente. Você falou com o menino que estava feliz e tinha um outro menino do lado dele que não estava feliz, tá? Ou você pode falar, falei com o menino, que é o caso daqui, que é restritiva, mas no caso de fala, se você tivesse falado assim, ó, falei com o menino que estava feliz. Você pode dizer que você falou com o menino que você estava feliz. E aí, pra gente desfazer isso, vamos supor que seja eu. Aí eu vou falar, falei com o menino que eu estava feliz. Eu vou confessar uma coisa, tá? Foi dando uma das minhas primeiras aulas lá no início, quando eu comecei a entrar em sala de aula, ou seja, alguns anos aí, que eu comecei a perceber que eu fazia demais esse critério, na verdade, aqui está até o uso do pronome relativo, mas eu posso pensar aí no uso da omissão de um pronome específico aqui, que é o pronome pessoal. E eu, para evitar repetição, eu escrevia demais assim, gente. Por exemplo, falei com um menino que estava sorridente. Tá, você falou com o menino que estava sorridente ou você falou com o menino que você estava sorridente? Então, às vezes, a omissão de um pronome aqui faz gerar uma ambiguidade também, tá? E eu fazia muito isso. Aí, dando as minhas primeiras aulas, eu falei, caramba, eu faço isso. Aí eu comecei a marcar as minhas frases com o uso de pronomes para deixar clara a mensagem. Então, assim, só estou mostrando para vocês que até eu fazia isso, entendeu? E um outro caso aqui. Então, ó, falei com o menino que estava feliz, você poderia modificar, tá? Você poderia falar, falei com o menino o qual estava feliz. Se você bota o qual, né? Se você não usa o pronome relativo que, mas se você coloca o qual aqui, pronto, acabou a ambiguidade. O menino está feliz. Mas quando você coloca o que, ele gera essa ambiguidade, tá? Ou você deixa, como eu falei, o que e acrescenta o pronome ali. Falei com o menino que eu estava feliz, tá? Também pode ser assim. E depois um outro caso, ó. Formas nominais. Ajudei a amiga cansada. Você tinha amiga não cansada e você tinha amiga cansada. Aí você foi lá e ajudou a amiga cansada. Então, ali está uma característica específica dela, tá? Ou você pode falar, eu ajudei a amiga, mas quem estava cansada é você. Então, você, cansada, ajudou a amiga. Aí, para resolver, fazendo a mesma coisa que a gente botou lá em cima aqui do Felizes. Cansada, vírgula, ajudei a amiga ou ajudei a amiga, vírgula, cansada. Vai mostrar que você que estava cansada e você foi lá ajudar a amiga. Da forma como tá, pelo menos na escrita. Vocês estão conseguindo entender? Na escrita fica tudo mais claro, ainda mais quando a gente tem noção gramatical já, né, antecedente aí. Mas imagina que isso aqui esteja sendo falado, beleza? Então, as ambiguidades na fala que provocam mais aí essas outras interpretações. Entenderam a parte gramatical? Bem bacana, né? Quando a gente começa a entender, a gente começa a perceber que tem muita coisa que a gente realmente é.
E aí, ó, a gente ainda vai para o caso agora de ambiguidade semântica. O que é uma ambiguidade semântica? Tem a ver com significado, com sentido, tá? Então, quando envolve polissemia. O que é uma polissemia? Quando um termo pode representar mais de um significado possível. E aí você tem o seguinte, ó, estava em frente ao banco. Essa daqui, a própria palavra, uma palavra, que é banco, pode ser aí interpretada com vários sentidos. Você só consegue definir realmente um conceito em relação a esse banco quando está dentro de um contexto. Se eu estou totalmente fora de um contexto, se você vira para mim e fala assim, ó, me espera lá em frente ao banco tal, tipo agência bancária. Não vou ficar falando o nome aqui porque não pode, né? Falar sobre nomes de bancos. Mas imagina lá que você seja correntista lá do teu banco. E aí eu marco com você e falo, pô, me espera em frente ao banco. Aí você vai saber que se eu falei qual era o banco, o nome do banco, você vai saber que é a agência bancária. Beleza? Então, dentro desse contexto, não geraria ambiguidade nenhuma. Mas se eu viro do nada e falo, me espera em frente ao banco, e lá tem uma agência bancária e um banco de praça, você não vai saber, né? Para onde você tem que ficar, né? Onde você tem que ficar. Então, banco pode ser um móvel em que se senta o prédio, instituição financeira, agência, né? Resolvendo, para facilitar a nossa vida, estava em frente ao banco da praça. E vocês poderiam zoar também, próprio, mas aí eu posso ter uma agência bancária na praça lá, né? E aí se eu falasse estava em frente ao banco da praça, continua também. Ok, concordo. Mas vocês entenderam no fundo o que eu quis dizer aqui para tentar resolver, né? E depois você tem, estava em frente ao Banco Itaú. Eu falei que não ia dar propaganda, mas está aqui escrito, né? Então, o Banco Itaú, por exemplo, é um dos tipos de banco. Banco Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, enfim. Aqui eu deixo claro que é uma agência bancária e não mais um móvel em que a gente se senta. Aí eu tenho o seguinte aqui, ó. Atenção, a polissemia ocorre quando uma mesma palavra também assume diferentes significados, como é o caso aqui, ó. Não é o caso, por exemplo, de palavras com grafia e sons iguais. Aqui eu estou chamando atenção para o caso das homonímias, tá? Do tipo cedo. Eu tenho cedo, cheguei cedo à aula, então advérbio de tempo. Ou você tem o eu cedo sempre os meus livros para o meu amigo estudar, com o verbo ceder. Você não pode confundir essa ambiguidade que eu estou falando aqui, tá? Com, por exemplo, as homonímias. Então, banco é uma polissemia. Isso é uma outra aula que eu dou, né? Até uma parte da aula lá que eu chamo de semântica, em que eu estudo, que eu explico, na verdade, a diferença entre homônimos e polissemia. Então, só para poder te lembrar isso, tá? Então, ali é diferente, porque o contexto vai até mudar, gente. Eu cheguei cedo, nunca vai ser o ato de ceder. Eu cedo sempre, nunca vai ser a ideia de tempo, por exemplo. Já vai ser o ato de ceder. Então, homônimos não provoca tanto, tá? Claro que agora eu não vou pensar em nenhuma palavra homônima que poderia gerar uma ambiguidade. Então, pode gerar, eu só estou falando que não é tão comum. O mais comum de gerar ambiguidade é com a polissemia, não com homonímia. De homonímia perfeita, por exemplo, que é o caso do cedo aqui. E se você quiser relembrar, é mais a ideia de o cedo aqui, se vocês perceberem, possuem classes gramaticais diferentes. Então, por isso que a gente chama de homônimos. Mas o banco, tanto de agência bancária quanto o móvel, ambos são substantivos. Então, quando tem uma classe gramatical e vários significados, a gente costuma chamar de polissemia. Só para você se recordar dessa diferença também, tá? Logo depois, a gente vai para a parte de duplo sentido. Então, até agora, a gente estudou o quê? A ambiguidade. Aí agora a gente vai para a parte do duplo sentido. Qual é a diferença se você vai fazer também uma interpretação ali a mais? O duplo sentido é um recurso expressivo em que as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações. Aparece muitas vezes na publicidade também, igual quando eu faço uma ambiguidade intencional. Além disso, piadas, anedotas e outros textos humorísticos também trabalham com duplo sentido. Tanto que o duplo sentido ele aparece muito mais nessas textos mesmo de comédia, tá? A diferença, olha aí, preste atenção aí, ó. A diferença do duplo sentido para ambiguidade é que muitas vezes a ambiguidade não é intencional, enquanto o duplo sentido ele é planejado, principalmente visando aí ao humor. Costuma-se falar em duplo sentido principalmente para construções em que há duas interpretações possíveis. O sentido literal, tá? Que é o mais ingênuo,
que essa geralmente, gente, aqui eu confesso para vocês, real. Eu sou sempre a última do grupo de amigos que percebe o problema que estavam falando. Eu ainda viro, mas eu não sou bocão, eu guardo e fico rindo. Aí eu tento ficar procurando uma análise ali, entendeu? Mas eu sempre costumo ser a última. Por quê? Por conta dessa bendita do sentido literal mais ingênuo. Então eu sempre vou levar ali um pouquinho ao pé da letra, que é o que a gente chama, né? Ao pé da letra, o sentido ingênuo. Eu não vou entender o que está por trás daquilo. Enquanto isso todo mundo ri, eu ainda estou entendendo. Depois eu entendo. E aí, muitas vezes eu ainda faço assim, né? Depois de não acredito que era isso. Então eu sou a pessoa que é sem graça, que realmente, geralmente não ri dos duplos sentidos, tá? E o segundo sentido é a convulsão sarcástica, que é esse que eu sou um pouquinho mais lentinha para entender. Remetendo a referências sexuais ou ofensivas. Inclusive, eu até botei não uma ofensiva aqui, remetendo até uma referência mesmo sexual de uma propaganda de uma marca de roupa, tá? Normalmente, depende do conhecimento de mundo do leitor ou ouvinte para que a dupla referência seja compreendida. Isso aqui é crucial, porque senão você vai continuar ali interpretando ao pé da letra, sem saber que tem uma história também por trás daquilo. Além disso, ela depende do contexto. Uma frase com potencial duplo sentido pode ser entendida de modos diferentes dependendo dos participantes da conversa. Com colegas de trabalho, possivelmente, uma frase de duplo sentido passaria despercebida, enquanto o mesmo ocorreria num grupo de amigos com maior intimidade. Aí aqui eu meio que falo que eu sou lentinha mesmo, né? Porque realmente tem isso. Dependendo de onde você se encontre ou com quem você fala também, porque se você tiver um conhecimento prévio de uma pessoa que você sabe que sempre é cheia de brincadeiras, você vai conseguir sentir o tom sarcástico mais rápido. Mas quando você está diante de uma pessoa que nunca brinca com nada, quando ela solta uma, você realmente acha que está no sentido literal, ainda tem isso. E aí você tem aqui, ó, por exemplo, olha essa propaganda, vamos ver como é que tá o nível aí de duplo sentido de vocês. Malho por 2 motivos. Meu corpo é a minha casa, de vez em quando vem visita. E é um texto ali de propaganda da companhia Atlética, tá? E aí você tem o seguinte, ó, há aqui 2 interpretações possíveis para o texto. Que a pessoa recebe a visita de amigos, que é o sentido literal, meu corpo é a minha casa, e outra, né? No sentido de... E que uma vez que o corpo da pessoa é sua casa, ela mostra seu corpo para outras pessoas, que aí vem o duplo sentido. Então, meu corpo é a minha casa, você cuida desse seu corpo, né? Porque seu corpo é a sua casa, é onde você precisa realmente manter o teu corpo bem, porque é ali que você fica morando, e não no corpo dos outros. Só que no segundo você tem o quê? De vez em quando vem visita nessa casa. Então tem um duplo sentido aí. Muitas vezes em provas será exigido que você entenda o conceito do duplo sentido, né? E geralmente não é do sentido literal. Às vezes é do sentido sarcástico mesmo, tá? Então, atenção aí. Como eu falei, geralmente esses duplos sentidos envolvem muitos gêneros textuais como tirinha, charge e propaganda. Espero que vocês tenham entendido o duplo sentido aí. Senão vocês vão dar um de mim aí. Ironia, que é o nosso terceiro ponto aí também, que vai provocar um efeito de sentido diferente no texto. Como dito anteriormente onde? Nas nossas aulas de figuras de linguagem, né? Geralmente quando a gente trabalha aí com figuras de linguagem, a ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto. Acontece que, como eu falo lá na nossa aula de figuras de linguagem, quando a gente está sendo irônico em formato de linguagem verbal escrita, você precisa dar sinais ali, contextos muito mais abertos. Por quê? Porque na linguagem verbal oral, você consegue mostrar que você está sendo irônico por meio um pouquinho da sua face, dos teus trejeitos ali de falar. Mas no texto, para realmente você passar uma ideia contrária daquilo que você está querendo dizer, você precisa plantar naquele contexto ali mais frases para a pessoa perceber, tá? Porque senão ela não percebe. E aí você tem 2 tipos ali, né? Na verdade, 3 tipos de ironia. Ironia verbal, ironia de situação e ironia dramática ou satírica, tá? Na ironia verbal, você tem o seguinte, ocorre quando se diz algo pretendendo expressar outro significado normalmente oposto ao sentido literal. Então, você tem aqui, ó,
você foi tão bem na prova, tirou um 0 incrível. Ó, aqui, até aqui, se eu falo só isso aqui, você foi tão bem na prova, ninguém vai perceber absolutamente nada. Mas quando eu falo tirou um 0 incrível, peraí. Primeiro que ninguém fica feliz em tirar 0. Zerar a prova, errar tudo ali na prova, basicamente, né? Então você não foi bem. Então tá sendo o contrário. Mas eu precisei desta frase aqui para entender que a outra estava sendo irônica. Uma ironia agora de situação. A intenção e resultado da ação não estão alinhados, ou seja, o resultado ele é contrário ao que se espera ou ao que se planeja, tá? Então, quando num texto literário, uma personagem planeja uma ação, mas os resultados não saem como esperado, como acontece no livro lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, em que a personagem título tem obsessão por ficar conhecida. E aí, ao longo da vida, tenta de muitas maneiras alcançar a notoriedade sem sucesso. E aí, após a morte, a personagem se torna conhecida. Então, há uma ironia de situação. Planejou ficar famoso antes de morrer e só se tornou famoso após a morte. É o que acontece muito também com A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Era uma pessoa que não era vista, mas aí, eu não vou ficar dando spoiler caso você não tenha visto, mas o momento da Hora da Estrela dessa personagem não era o momento que ela imaginava, era justamente numa outra situação. Então, olha a ironia, que a gente chama de ironia do destino, é a ironia de situação. Acho que vai ficar mais claro assim para vocês entenderem. E tem a ironia dramática ou satírica. Ocorre nos textos literários, quando a personagem tem a consciência, faltou um acento agudo aqui, de que suas ações não serão bem-sucedidas ou que está entrando por um caminho ruim, mas o leitor já tem essa consciência. Então, ó, em livros com narrador onisciente, ou seja, aquele que sabe tudo o que se passa na história com todas as personagens, é mais fácil aparecer esse tipo de ironia dramática, que é tipo ironia de teatro, ironia das ações, né, da história. A peça como Romeu e Julieta, por exemplo, se inicia com a fala que relata que os protagonistas da história irão morrer em decorrência do seu amor. E aí as personagens agem ao longo da peça esperando conseguir atingir seus objetivos, mas a plateia já sabe que eles não serão bem-sucedidos. Isso é uma ironia dramática. É uma ironia de teatro mesmo, de filme. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, menos aqueles personagens ali, né? E por fim, gente, não menos importante, tem a parte do humor também, que provoca efeitos de sentidos diferentes no texto. Então, a maioria dos efeitos de texto citado até então tem um objetivo comum, que é o humor. A gente viu isso no primeiro, né? Que era da ambiguidade, que era daquela tirinha lá do paciente. A gente viu o humor ali também. Então, situações cômicas ou potencialmente humorísticas compartilham da característica do efeito surpresa. E aí o humor reside em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Então, há situações em que o humor ele pode aparecer numa prova de vestibular. Vestibular aqui é prova qualquer, tá? Prova militar também. E há aí as tirinhas e charges que alinham texto e imagem para criar esse efeito cômico. Então, eu vou dar um exemplo aqui de anedota, que são textos ali narrativos curtos, né, do enredo um pouco mais simples, porque é para se aproximar mais do leitor. Então, vai ter mais até a linguagem coloquial. Aí, olha só, ó, a professora pergunta a Joãozinho, Joãozinho, se eu tenho 2 mangas em uma mão e 2 na outra, o que eu tenho? Aí ele bota mãos grandes. Então, ó, a história do Joãozinho aí, ó, se você tem 2 mãos em uma mão e 2 na outra, você tem mãos grandes, né? Geralmente cabe só uma manga. Então, uma coisa. Então, mãos grandes, ou seja, ele quebra a expectativa. O humor é isso, tá? Quebrar a expectativa de resposta. No contexto de a professora perguntar alguma coisa, ela queria que você respondesse que tem 4 mangas, então, no total. Mas aí ele bota mãos grandes, ou seja, quebra a expectativa dela. Também presentes em charges, ó. Produções jornalísticas visuais que partem de temas da atualidade para produzir situações cômicas ou críticas, tá? E aí você tem, por exemplo, é antiga até isso, gente, não sei se vocês souberam, mas teve um rompimento da barragem da Vale, né, aquela empresa, em Brumadinho. Então isso aqui, ó, indica a lama, que Brumadinho ficou embaixo da lama com esse rompimento da barragem. E aqui a gente vê um cenário de quê? Ó, casinhas, tá vendo? Igreja,
a bandeira do Brasil toda desfacelada ali, né? Toda rasgada ali por lama, porque a crítica muitos moradores perderam ali as suas casas, foi ali de uma certa forma um problema realmente da Vale e que essas pessoas ficaram ainda muito tempo ali esperando as suas casas, né? E as coisas se resolverem. Então isso aqui era uma crítica, tá? E tem as crônicas também, a gente sabe que a crônica tem um pouquinho de fundo de humor. Aqui eu tô colocando os gêneros textuais mais comuns nas provas, tá? Então, a anedota, um pouquinho... A anedota, na verdade, não é nem tão comum, mas é porque não tem como a gente falar de humor e não falar de uma piada, por exemplo. Mas charge, crônicas já são mais comuns. Então, no cinema de antigamente, você já sabia. Quando alguém tossia, era porque iria morrer em pouco tempo. Tosse nunca significava apenas algo preso na garganta ou uma gripe passageira. Era a morte certa. Quando um casal se beijava apaixonadamente e em seguida desaparecia da tela, desaparecia, tá? Faltou um azinho aqui. Desaparecia da tela era sinal que tinham se deitado. E depois não falhava. A mulher aparecia grávida. Nunca se ficava sabendo o que acontecia, exatamente depois que o casal desaparecia da tela, a não ser que o filme fosse francês. Então, ó, tem aí um Vida de Cinema do Veríssimo, dizendo ali que alguma coisa acontecia ali, quando o casal ali sumia. Beleza? E aí, para vocês tomarem nota, né, esse último slide faz o quê? Um resumão dos assuntos que a gente comentou aqui. A ambiguidade, então, ocorre quando o mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretado de mais de uma maneira. O duplo sentido ocorre quando as palavras e expressões utilizadas possuem diferentes interpretações e tem uma função um pouquinho mais ardilosa do que a ambiguidade. A ironia consiste em utilizar uma palavra ou expressão atribuindo-lhe diferente sentido ou significado de acordo com o contexto. E o humor, que reside aí em ocorrer algo fora do esperado numa situação. Tudo bem, minha gente? Então essa foi a nossa aula aí de efeitos de sentido, pelo menos aqueles mais comuns que são cobrados em prova, para você alimentar mais ainda aí ideias na sua cabecinha, tá? E conseguir fazer uma interpretação melhor. É isso, minha gente. Até breve. Vamos lá, gente linda. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso capítulo de Vícios de Linguagem, parte 1, tá? Parte 1 porque vai ter a parte 2. É só uma forma aí de eu dividir os vícios de linguagens mais recorrentes que estarão aqui nessa parte 1, tá? Daqueles vícios de linguagem que também, óbvio, caem, mas são menos recorrentes e eu botei na parte 2. Mas o que são vícios de linguagem? Então vamos lá para a gente poder ver o que são vícios de linguagens aqui. Vamos lá. Esses vícios de linguagem são desvios gramaticais que um falante comete de maneira não intencional. Geralmente esses vícios acontecem muito aí no nosso dia a dia, tá? Então esses vícios de linguagem aí, quando eu falo que acontecem no nosso dia a dia, é porque é mais ligado à fala, tá? Mas claro, as pessoas que não têm ali o acesso, de repente, a uma escola, né, um conhecimento um pouco mais específico da gramática da língua portuguesa, vai acabar transpondo aquilo que elas falam, né, e usam no dia a dia, vão acabar transpondo para a linguagem escrita também. Então, esses vícios de linguagem ali realmente não intencionais, né, que fazem parte ali, a gente vai ver erros de concordância, de regência, de colocação pronominal, mas em alguns casos de concursos militares específicos, eles até começam a falar, a perguntar sobre o conceito mesmo, o nome da estrutura ali do erro do vício acontecendo, tá? Então, por isso que eu explico aí isso tudo nessa aula. Então, a gente tem o seguinte, ó. Esses desvios ocorrem por falta de conhecimento ou atenção e costumam causar problemas na comunicação. Eles podem estar relacionados ao significado ou ao som das palavras, mas também podem ser estruturais. Então, vejamos agora alguns dos principais vícios. A gente vai começar com o solecismo. Eu não acabei de falar que existem alguns concursos militares em que algumas nomenclaturas são cobradas. O solecismo é uma delas, tá? E o que é o solecismo? É uma inadequação gramatical por via de concordância, regência e colocação pronominal. Então, ó,
Para você que de repente vai fazer um concurso, que você está vendo ali que recorrentemente, pelo menos nas últimas provas, eles têm perguntado sobre vícios de linguagem, fica a dica para vocês gravarem pelo menos o nome, tá? Então, solecismo é quando o erro acontece no campo da concordância, no campo da regência, no campo da colocação pronominal. E aqui eu vou deixar claro alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. Erro de concordância. Essa concordância ela pode ser tanto verbal quanto nominal, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, ocorre quando há desacordo entre os elementos da frase, seja em gênero, número ou pessoa. Os meninos chegou cedo. Não tem? Muitas vezes a gente não escuta isso? Ah, os meninos... E às vezes a gente fala, os meninos tudo chegou cedo. Não é? Os meninos tudo chegou cedo. Então, os menino, a gente está vendo que há uma falta de quê? De concordância nominal aqui. Se esse artigo ali tá os... A palavra que é o núcleo, que é menino, aqui, deveria também estar no plural, meninos. Ou deveria estar o menino, né? Para poder concordar também. Então, o menino chegou cedo. O correto seria, então, os meninos chegaram cedo ou o menino chegou cedo. Ou um ou outro. Então, erro de concordância aqui, a gente vai dizer que aconteceu um solecismo. O segundo exemplo, ó. A cidade tem muitos problemas. Esse erro aqui, às vezes alguns podem falar, ah, mas esse erro aí, ó, está gritante, prof. Não tá para alguns, tá? Esse tem aqui, a gente precisa observar o que está rolando aqui nele. O acento nele. Quando eu tenho tanto tem, quanto vem, quanto seus derivados, os derivados de ter e vir, intervir, reter, enfim... Todos tanto ter e vir, né, como primitivo, quanto os seus derivados, a gente sabe que o quê? Quando ele aparece com acento circunflexo, é porque a referência tem que ser no plural. Então, como ele apareceu aqui, ó, com circunflexo é plural, mas o referente dele estava no singular, a cidade. Então, deveria ser a cidade tem sem acento circunflexo, tá? Ou as cidades têm. Pode aparecer também, ó, desta maneira, tá? As cidades têm com acento circunflexo. E o exemplo 3, ó. Se a gente quer, a gente conseguimos. Não. Se a gente quer, a gente consegue. Ou, se nós quisermos, nós conseguimos ou conseguiremos. Mas se a gente quer, a gente conseguimos, também tem um erro de concordância aí, que vai ser um erro de solecismo. Um outro caso de erro de solecismo também fica por conta aí do erro de regência. Ocorre quando há o quê? Uma inadequação na relação entre verbos e os seus complementos. Então, a gente tem aqui, ó, assistimos o filme. Assistir aqui, ó, está no sentido de ver. Se o assistir está no sentido de ver, a regência exige que este verbo assistir exige um complemento preposicionado com preposição a. Então, portanto, seria o quê? Assistimos ao filme. Erro de regência, solecismo. Exemplo 2. Eu prefiro mais chá do que café. Isso é fato, tá? Me inspirei na minha realidade. Eu prefiro, o verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Então, quando você prefere alguma coisa a outra e não do que. Então, eu prefiro chá a café. É um erro de regência, portanto, um erro de solecismo. E por último, né, um erro aí, eu não coloquei o 3, mas vou colocar agora aqui pra gente. 3, erro de colocação pronominal, que é um caso também, ó, do que a gente está vendo aqui, de solecismo. Ocorre quando os pronomes pessoais, os oblíquos, né, geralmente, são posicionados de forma inadequada em relação ao verbo. Então, eu tenho, me empresta o livro? O que a gente fala no dia a dia o tempo inteiro. Iniciando frase com pronome oblíquo átono. O que é o meu pronome oblíquo átono? Esse me aqui. A gente pode colocar o me abrindo frase de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Não, seria o quê? Empresta-me o livro, ok? E o exemplo 2, ó. Quando chegares a casa, me liga. O que a gente tem aqui, ó? O pronome também depois dessa vírgula.
o que é considerado aí um equívoco de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa. Então, o correto seria, quando chegares a casa, liga-me, numa situação aqui de ênclise. Então, erro de colocação pronominal também é chamado de solecismo. Vamos para o segundo vício de linguagem aqui, também bem recorrente, que é o caso do barbarismo. O que é esse barbarismo aí? Barbaridade, tia. O barbarismo é caracterizado por erros de pronúncia, a ortografia ou semântica. E violam... Gente, eu tenho que falar. Eu falo uns negócios que aí depois eu fico rindo de mim. Imagina você que é do Sul me escutando, uma carioca, tentando ali pegar a tua variação linguística, entendeu? Então, assim, para não ficar o som do no fundo eu tô rindo, é porque eu tava rindo de mim, tá? Vamos lá, vamos continuar. Vou parar de tentar pegar sotaque aí e associar o meu. O barbarismo, então, é caracterizado aí por erros de pronúncia, ortografia e semântica que violam as regras estabelecidas da língua. Então, a gente tem o caso de barbarismo fonético. Se a gente está falando sobre fonética, a gente está falando ali sobre pronúncia. Então, o que acontece quando a gente fala sobre fonética? Realmente é aquele barbarismo, um vício de linguagem muito ligado à fala, tá? Aí eu tenho o seguinte, ó, nós fumo na festa. Isso que eu não estou inventando, realmente tem muito isso. Nós fumo na festa, não é nós fumo de acordo com a norma padrão, se a gente estivesse pronunciando de acordo com as regras da norma padrão. Eu sempre deixo claro, regra da norma padrão. A gente está falando sobre a variação linguística formal, mas existe a variação linguística informal. E se você fala, ou então algum parente seu fala, nós fumo, não tem problema, porque é a linguagem informal. Por que eu estou trazendo como um vício de linguagem? Porque na língua portuguesa aqui, eu tenho que explicar e ensinar a parte da gramática formal, da norma, do padrão da língua portuguesa, que se chama padrão, né? Mas eu gosto mais de chamar de linguagem formal da língua portuguesa, tá? Então, nós fumo, que vira o quê? Nós fomos. Outra coisa, esse barbarismo fonético é o mais recorrente quando a gente fala sobre prova, tá? Gratuito. Em vez de falarmos gratuito, eu vou até assinalar aqui os corretos, tá? Então, ó, não se fala gratuito. Deveríamos, pelo menos, pronunciar gratuito. Não é recorde, gente. Batemos o recorde. Nossa, professora, mas isso aqui eu vejo o tempo inteiro as pessoas falando recorde. Sim, mas de acordo com a linguagem formal, deveria ser recorde, tá? Melhor eu destacar o gratuito. Recorde não é rúbrica, é rubrica. A alteração de sílaba tônica na pronúncia do vocabulário. A gente chama esses exemplos aí de silabada. Eu acho que em algum concurso militar, pelo menos nos últimos 3 anos, utilizou a expressão silabada e tinha gente que não sabia, tá? Silabada constitui nisso, num erro prosódico. Então, em vez de nós falarmos, por exemplo, rubrica, a gente tem a tendência a falar rúbrica. Então, isso constitui, sim, num vício de linguagem, conhecido aí como barbarismo, tá? E aí, o erro de prosódia, o nome aí é silabada. Barbarismo agora do ponto de vista ortográfico, não mais fonético. Consiste realmente nos erros ortográficos. Tanto que eu dou a nossa aula lá, logo uma das primeiras aulas, né? Eu falo sobre ortografia. Então, quando você infringe algumas regras de ortografia e escreve, por exemplo, com SS, uma palavra que deveria ser com C cedilha, ou então de uma forma ali diferente, a gente diz que aconteceu um vício, que tem aí um erro. Então, ó, consiste em erros de grafia, violando as regras de ortografia. Então, por exemplo, eu escreveria exceção, mas na verdade o correto é exceção com C cedilha. Análise aí com Z, mas na verdade a análise é com S. Então, quando a gente infringe as regras ortográficas, a gente também está cometendo um vício de linguagem conhecido como barbarismo ortográfico. E um outro caso aí, ó, e último de barbarismo, a gente chama aí de barbarismo semântico, que ocorre quando há o uso inadequado de palavras
resultando aí em um sentido distinto do pretendido, tá? Diferente. E isso aqui é muito conhecido, por exemplo, naquela aula que a gente falou sobre parônimos, palavras parecidas. Lembra dos parônimos? Elas não são, as palavras, né? Não são iguais na escrita, não são iguais no som, elas só são parecidas. E às vezes as pessoas usam, né, em um contexto que deveria ter sido no outro contexto. Então, eu vou apresentar aqui para vocês perceberem aí a diferença. Exemplo 1, o acidente era eminente. Só que o acidente, quando a gente fala que era eminente, a gente estava falando que esse acidente aí, ele era importante, ele deveria ter ali um foco. Não. Ali o acidente era iminente. Todo mundo estava olhando e estava vendo que o acidente estava prestes a acontecer. Então, peraí, deixa eu mudar a canetinha aqui. Iminente é prestes a acontecer. Então, na verdade, a pessoa que escreveu ou falou deveria ter colocado iminente e não eminente, tá? Outro exemplo aí, o trânsito está com tráfico muito complicado. Não é tráfico muito complicado. Se eu estou falando no contexto de trânsito, seria o trânsito está com tráfego muito complicado. E assim vai. Às vezes a gente quer, por exemplo, falar eu imergi na água e tu fala emergiu. E imergir é entrar, emergir é sair. Imigrante, emigrante. Então, esses erros de contexto, porque as duas palavras existem, né, quando a gente fala sobre parônimos. Mas o erro do contexto na utilização dessas palavras podem aí provocar aquilo que a gente chama de barbarismo semântico. O significado daquela palavra não foi equivalente à ortografia ali que eu coloquei, tá bom? Vamos para um outro caso, que é chamado de cacofonia, que também é um vício de linguagem. O que é uma cacofonia? É a ocorrência aí de sons desagradáveis ou palavras mal combinadas, tá? Então, som desagradável é consequência de palavras mal combinadas, comprometendo aí a harmonia e a fluidez do discurso. Então, eu tenho assim, ele estendeu uma mão apenas para alcançar seu companheiro de escalada. Ele estendeu uma mão, aqui parece que eu estou falando o quê? Um mamão de fruto, né? Então, quando eu uno o meu artigo indefinido uma com o meu substantivo feminino mão, parece que eu estou falando mamão. Então, isso é uma cacofonia. Outra cacofonia aí muito comum também. A boca dela é realmente muito bonita. Mas aí, boca dela vira o quê? Cadela. E cadela aí também é uma situação de cacofonia, tá? Agora, tem o eco também, tá? Dentro da cacofonia, beleza? Então, a gente não tá falando sobre sons aí desagradáveis, mal combinados, ou então que às vezes atrapalha até a fluidez do discurso. O eco consiste nisso aí, na repetição de palavras ou sons de maneira inadequada. Então, eu tenho no portão, não, a oração, nem irmão, oferecendo pão. E aí você vai perguntar assim, Fabi, mas e a rima? Não pode? Tem problema na rima, então? Eu vou dizer que é um vício de linguagem, um eco? Não. Quando a gente fala sobre rima, a gente está falando sobre uma estrutura poética, tá? Mas aqui, neste caso, quando a gente fala sobre eco, é algo que lembra no início da aula que a gente falou sobre isso? Os vícios de linguagem, eles não são intencionais. A gente simplesmente fala, e aí quando a gente percebe, já foi o vício. É a mesma coisa que na estrutura do eco. Você pode ver aqui que não pertence realmente a uma linguagem poética. No portão não há oração e nem irmão oferecendo pão. Às vezes a pessoa só quis falar sobre falar uma frase, passar uma informação, e depois ela se dá conta, caraca, rimei um monte de coisa, mas nem era para poder rimar. Aí isso é eco. Então aquelas questões de rimas lá, quando é intencional, não é um vício de linguagem, tá? O eco é quando realmente você não está esperando, você fala e quando você percebeu, você rimou ali, você gerou ali uma repetição de sons finais das palavras, tá? Então, esclarecendo aí, porque é importante. Depois do eco, a gente tem o hiato também,
que é algo ali presente ali na cacofonia, tem a ver com som também desagradável, mal utilizado ali. Ocorre quando há a separação de vogais que deveriam ser pronunciadas juntas em uma mesma sílaba. Então, ó, eu o ouvi, eu o ouvi. Olha isso aqui, gente, vou até olhar para vocês pronunciando. Eu o ouvi. Tu pega uma união de vogais a partir da combinação de uma palavra e outra, no momento que você vai se expressar. Então, quando a gente faz isso, ó, eu ouvi, eu o. Olha esse o ali. Esse o é um hiato. Vou deixar claro ali, até que esse o e esse o aqui, tá? Então, eu o ouvi. Ocorre quando há separação de vogais que deveriam ser pronunciadas. Eu ouvi tudo junto, beleza? Colisão é também uma questão ali envolvida a cacofonia, sequência repetitiva de consoantes, de modo a causar um som estranho ou desagradável. Então, eu tenho um exemplo aí, ó. É muita maldade mandar um menino se mudar mensalmente. O que é essa sequência repetitiva de consoantes aqui? Do M, né? É muita maldade mandar um menino se mudar mensalmente. E aí, de novo, a semelhança do que eu estava explicando aqui no eco, ó, a colisão acontece sem que haja uma intenção ali clara do falante. Ele só vai perceber quando ele já pronunciou, quando ele já falou e a gente já observou que tem um vício de linguagem acontecendo ali. Um outro caso de vício de linguagem é o chamado pleonasmo vicioso. Agora é o seguinte, existe o pleonasmo vicioso e o pleonasmo literário, né? O pleonasmo literário, geralmente, ele é intencional. Então, os grandes poetas, quando vão escrever, né, os escritores ali, eles realmente querem dizer e riu o meu riso, e chorou o meu choro, né? Que é aquela repetição ali que a gente diz que é desnecessária. Então, muitas vezes, em músicas, em poemas, poesias em geral, a gente realmente tem um pleonasmo que a gente vai chamar de intitular de pleonasmo literário. Mas existe o pleonasmo simples, mas existe o pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso, ele é o sem querer também, que é o descer para baixo, subir para cima. E aqui eu botei uma listinha, tá? Mas existem outros também, que às vezes a gente vai falando e não vai percebendo. Durante muito tempo, eu não sei se vocês perceberam, mas existiam o quê? Os filmes baseados em fatos reais. Mas se é fato, já é real. Eu não preciso falar de fatos reais. E aí, quando começou, né, a ser divulgado essa ideia desse pleonasmo vicioso, do baseado em fatos reais, o que geralmente, né, esses streamings, enfim, e muitas pessoas mudaram a expressão, começaram a passar baseado em histórias reais, porque de fato, fato já é realidade. Então, fato real seria uma redundância, um pleonasmo vicioso, tá? Então, aqui, ó, você tem o pleonasmo é a repetição desnecessária de palavras ou ideias, resultando em redundância e enfraquecendo o discurso. O subir para cima, que o termo para cima já é redundante, já está dizendo que é para subir. Entrar para dentro, se já é para entrar, já é para dentro. Sair para fora também. Outros exemplos. Protagonista principal. Aí, nesses outros exemplos, eu também comecei a explorar aqui coisas que realmente... Se eu subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, a gente já está muito, né, falando, igual goteira do teto. A goteira não tem como vir do chão, né? Então, ela virá do teto e vai cair sobre nossas cabeças. Então, assim, os mais comuns a gente já está ok. Mas olha os outros exemplos aí. Protagonista. Se ele é protagonista, ele já é principal. Se eu já tenho certeza, já é absoluta. Eu não preciso falar certeza absoluta. Existem aqui algumas pessoas que também falam sobre certeza absoluta, né? Que seja diferente de certeza, enfim. Conclusão. Conclusão é uma coisa, né? Que já indica o quê? Final. Eu não preciso falar qual é a conclusão final. Consenso geral. Se já é um consenso, já é de todo mundo, já é de geral. Baseado em fatos reais, que eu falei do fato real das histórias reais. Há muitos anos atrás, se eu já tenho o verbo haver, que indica um tempo passado, eu não preciso colocar o atrás, que também vai indicar o passado. Então, há muitos anos atrás também é redundância. E a gente continua, né? Com a parte de hemorragia de sangue, se é hemorragia, já é de sangue e assim vai, tá bom, gente?
Então, esses foram aí os nossos vícios de linguagem, parte 1, tá? Como eu havia falado, eu dividi em 2 partes, porque esses são os que mais são buscados aí nos grandes concursos, mas não significa que a segunda nossa parte aí da nossa aula, também sobre vícios de linguagem, não possam cair, tá bom? Então, fiquem aí ligadíssimos na nossa segunda parte da aula. Até lá! Vamos lá, gente linda, a nossa segunda parte aí de vícios de linguagem, né? Nossa parte 2, que vai coroar aquilo que a gente já aprendeu lá em vícios de linguagem, parte 1. Então, ó, simbora. Slides na tela. Simbora. Clichê. Começaremos aí com o clichê. O que é um clichê? O clichê refere-se ao uso excessivo de expressões ou frases feitas que, apesar de conhecidas, empobrecem o discurso, denotando falta de originalidade. Sabe onde não é para vocês colocarem esses clichês aqui? Nas redações, naqueles concursos que exijam aí uma produção textual, tá? Então, por favor, nada de virar, por exemplo, na sua redação e falar assim, desta forma, fecha-se com chave de ouro. Nada disso, evitem, tá? Mais vale tarde do que nunca. Ele não dá um ponto sem nó. Ah, outro clichê também, que agora falando sobre redação, eu me lembrei muito que tinha muita redação que eu corrigia que vinha demais, que era assim, porque é necessário tomar cuidado com a educação das crianças, porque serão os adultos de amanhã. Cuidado com essas expressões também, entre aspas, óbvias. Entre aspas não, né? Até sem aspas, óbvias. A criança de hoje será o adulto de amanhã. Ou então falar, porque os idosos vivem mais do que aqueles mais jovens, então eles vão ter mais experiência. Se é idoso, é porque realmente ele já está vivendo ali a mais. Então, cuidado com esse tipo também de expressão, que isso é clichê. Não importa, por exemplo, não tem problema se você ficar às vezes falando os clichês. Às vezes eles até são intencionais. Eu mesma falo muitas vezes, vamos fechar com chave de ouro numa aula. Mas realmente não é interessante a gente colocar isso na parte escrita, tá? Vamos lá. Ambiguidade. O que é uma ambiguidade? A gente já estudou, né, ambiguidade também num outro cenário, numa outra aula, mas a ambiguidade também ela não é legal, porque a ambiguidade você exerce aí uma dupla interpretação daquilo que você está querendo dizer. E aí, a depender da situação, quando essa ambiguidade ela não está querendo ser de fato intencional, você não vai gerar clareza, objetividade nas ideias que você quer passar. Então, a ambiguidade surge quando realmente você ali leva um ser, uma pessoa, né, a múltiplas compreensões da mensagem. Então, ó, ele levou sua irmã até a sua casa. É sua casa. Ele levou sua irmã até a sua casa. A casa da própria irmã ou a casa de com quem eu estava falando? Da casa da pessoa com quem eu estava falando. Então, gerou ambiguidade, prejudicou ali a relação de interpretação, não houve clareza, tá? Então, também é um vício de linguagem que deve ser aí evitado, principalmente na parte escrita. A gente também tem um outro caso de vício de linguagem, que é chamado aí de plebeísmo. E lembra realmente da ideia do plebeu, tá? O que é esse plebeísmo? Refere-se à utilização de termos ou expressões populares em contextos formais. Vocês estão entendendo que não há problema algum utilizar algumas palavras e expressões que eu vou colocar aqui na fala, na nossa conversa informal? Lembre-se de quando eu falo sobre vício de linguagem, eu estou falando uma linguagem escrita, em que essa linguagem escrita precisa seguir uma variação de linguagem formal, tá? Quero deixar isso claro. Então, o plebeísmo refere-se à utilização de termos ou expressões populares em contextos formais. Então, você vai usar sua informalidade em contextos formais, o que pode comprometer a seriedade e a elegância do discurso, denotando aí uma falta de refinamento linguístico. Então, ó, vou te ligar depois, tá ligado? Você acabou de conhecer alguém e aí você pede o contato dessa pessoa, porque você precisa de um serviço dessa pessoa. Aí você fala, vou te ligar depois, tá ligado? Você acabou de conhecer, por que você está utilizando a expressão tá ligado? Então, isso é um plebeísmo. Outros exemplos. Então, né, tá, em vez do estar, bem no início das frases, né, quando a gente fica bem,
Não é o bem na forma de falar, tá? É na forma de escrever. Igual vou te ligar depois, tá ligado de repente numa mensagem. Esse tá, esse bem, numa troca de mensagem, por exemplo, por escrito, eles não são bem-vindos, tá? Vamos então ao gerundismo. Esse aqui vocês conhecem. Até de novo, porque tem muita gente que escreve e é chamada atenção por conta do gerundismo. É proibida a utilização de gerúndio, professora? Daqueles verbos terminados em endo, indo, ando? Claro que não. Desde que ele seja utilizado de acordo com as regras de uma linguagem formal. Quando ele fere essa linguagem formal, aí sim ele é contado como vício de linguagem. E qual é a situação em que ele vai ferir? É quando eu vou falar assim, ó, vou estar explicando tudo novamente. Então, é o uso excessivo de gerúndio em situações que demandam outros tempos verbais. Eu vou aqui desfazer esse vício para vocês entenderem como eu deveria fazer. Muita gente, quando eu estou explicando gerundismo, sempre fala assim, né? Ah, igual o pessoal fala lá no telemarketing, né? As pessoas que trabalham com telemarketing, é isso mesmo. Essas pessoas, a maioria delas acabam falando isso, né? Vou estar explicando tudo novamente vou explicar tudo novamente. Acabou. Acabou aqui um possível problema. Estarei te retornando amanhã. Se é amanhã, retornarei amanhã. Aí, claro, se quiser ser ainda mais formal, retornar-te-ei amanhã. Mas não precisa para tanto, né, gente? Então, retornarei amanhã. E não o estarei te retornando quando a possibilidade é de uma outra situação, tá? E quando você também segue uma sequência de gerúndio, 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 também não é agradável numa linguagem escrita, tá bom? Estrangeirismo. Não é o problema, por exemplo, você agora passar a utilizar na sua língua, na nossa língua portuguesa, palavras estrangeiras. Não tem problema. Por exemplo, shampoo, o próprio bebê, que veio de baby aí, né? Que a gente aportuguesou. O shampoo, que a gente ainda vê muito, né, nos rótulos como SHAMPOO, não tem problema. Acontece que, isso já vou até rindo, porque, cara, a nossa língua ela é tão legal, ela é tão bonita, ela é tão especial, ela também tem sem desmerecer as outras línguas também, mas a gente tem um vocabulário rico, né, de expressões, porque cargas d'água hoje, todo mundo tende a achar mais chique colocar uma palavra estrangeira em vez de você utilizar uma expressão que é conhecida na língua portuguesa e que você poderia falar em português que existe. Eu entendo não ter uma palavra associada ao nosso vocabulário. Mas olha isso aqui, ó. Vocês vão ver o que eu estou querendo dizer. Olha esses exemplos aqui, todos eles a gente poderia falar de uma outra forma. Vamos fazer um brainstorm para resolver isso. A gente utiliza até essa expressão do brainstorm na própria redação, né? Vamos fazer um brainstorm, que aí é a tempestade de ideias. Por que você não fala assim, olha, vamos reunir uma boa quantidade de ideias para a gente resolver isso? Acabou. Aí não, brainstorm, professor, é muito mais bonito. Então eu vou utilizar o estrangeirismo. A utilização de briefing no lugar de informações necessárias para a execução do projeto. A utilização do networking no lugar de rede de contatos. Eu vou ali fazer minha network. Eu lembro, porque assim, eu não sou realmente de utilizar, tá? Não é por uma questão também de patriotismo, não. É uma questão de eu ser professora de língua portuguesa e saber que existem associações ali perfeitamente na língua portuguesa. E eu ficar realmente me perguntando por quê. E aí, óbvio que a gente sabe que é por conta porque tá no hit, porque tá no momento, porque se você não fala desta forma, você está desatualizado, ou então você é um chato, você é uma chata. Como tem muita gente aí do outro lado falando, Fabi, sua chata, é muito mais bonito isso. Não, gente, eu só tô querendo dizer que existe. Eu entendo a gente utilizar a palavra que não exista, mas nesse caso aqui existe, né? Mas beleza, modinha. Modinha, então vamos seguir modinha, né? Mas você tem, então, estrangeirismo aí também, que o próprio nome fala. Vício, né? E aí, ó, você tem aqui preciosismo. Preciosismo caracteriza-se aí pelo uso excessivo de termos rebuscados ou elaborados em contextos nos quais uma linguagem mais simples e direta
seria mais apropriado. Isso é como você quer aparecer também, né? Comprometendo a clareza e a acessibilidade da mensagem. Por quê? Pode ser que a outra pessoa não entenda. E aí você, no alto da sua riqueza ali, empregando o preciosismo, você quis falar. Então, por exemplo, o prisma refratário da lente distorce a perspectiva visual. Gente, eu juro que se alguém fala isso, eu vou parar, eu acho que alguns breves, na verdade breves não, longos segundos para tentar entender que a lente distorce a visão. O prisma refratário da lente, então a galera de física, por favor, não me corrija nessa parte, mas é a forma que eu interpretei. O prisma refratário da lente distorce a perspectiva visual. A lente distorce a visão. E aí você utilizou o quê? Este preciosismo, ok? E o arcaísmo, e o último vício de linguagem estudando, é aquele momento em que a gente resgata uma linguagem muito utilizada no tempo dos nossos trisavós, bisavós, e a gente acha que também está muito chique colocando, né? Também constitui-se aí em vício de linguagem. Aí você tem o quê? O arcaísmo envolve o uso de termos ou expressões antiquadas ou obsoletas que não são mais comuns na linguagem contemporânea, o que pode dificultar a compreensão e distanciar o interlocutor moderno da mensagem transmitida. Então, você bota aqui jaz alguém, né? Então, aqui está enterrado. Hoje a gente tem um outro tipo de expressão. Até porque a gente precisa valorizar também as nossas variações linguísticas, a nossa variação histórica. A nossa língua muda mesmo em relação ao tempo. Então, se hoje a gente tem outro tipo de expressão e se torna muito mais claro para que a comunicação seja realizada para todo mundo entender, por que eu vou ficar ainda com esses arcaísmos, né? Algo que nem é mais utilizado. É diferente o arcaísmo, que é uma palavra muito antiga, daquelas palavras mais elaboradas. Cuidado com o preciosismo, que é diferente do arcaísmo, tá? Então, é isso, minha gente. Muito obrigada. Finalizamos aí mais uma aula com chave de ouro. Óbvio que eu ia fazer essa graça numa aula de vício de linguagem, né? Beijo, beijo e até a próxima. Tchau, tchau, galera.